Começa agora o itinerário da contemporaneidade. O passado, o presente e o futuro em perspectiva e análise. Os eventos e as narrativas vão estar em debate, tanto no Brasil quanto no mundo. A um passo do bicentenário, caminhos e descaminhos da independência do Brasil. Os alunos do 9º ano discutem a independência do Brasil sob novas óticas, através de imagens. O nosso grupo escolheu uma charge onde são apresentados dois personagens. Um homem da elite brasileira e um português. E é feita a referência ao Pacto Colonial. O Pacto Colonial era uma relação entre a metrópole e a colônia, onde somente a metrópole se beneficia. Essa imagem representa um descaminho da independência, pois mostra como o Brasil era explorado através das riquezas e da cobrança de impostos por Portugal. O nosso trabalho é sobre a Guerra dos Farrapos, mais conhecida como Revolução Farroupilha, que foi uma revolta do período regencial de caráter republicano e separatista que ia contra o governo imperialista brasileiro. E no final de tudo, os rio-grandenses não conseguiram ganhar a guerra e os escravos não conseguiram ser libertados. E após isso teve vários desenrolares, como a famosa emboscada dos porongos e algumas outras revoltas que surgiram pela insatisfação dos escravos de não terem conseguido sua libertação. O meu trabalho foi sobre o Jardim Botânico, que foi construído por Dom João VI de ser um lugar de pesquisas, mas com o passar do tempo virou um centro turístico. A obra escolhida retrata o momento em que a princesa regente, Dona Leopoldina, se reúne com seus ministros que a orientam a escrever a Carta da Proclamação da República em 2 de setembro de 1822. Esse momento mostra a importância da figura feminina na história do Brasil. Olá, sou a professora Nádia Menegassi, do 5º ano, turma 53. Um dos objetos de estudo do 5º ano refere-se às diferenças socioculturais e raciais e às desigualdades das regiões do nosso país. Durante esse estudo, um dos aspectos que mais chamou a atenção da turma foi a história da escravização no Brasil. Desde a captura na África, a viagem e a vida dos escravizados do Brasil colônia. Então, agora com vocês, a turma 53, falando sobre curiosidades históricas da escravização e propondo algumas reflexões. Oi, eu sou a Vicky, da turma 53, e no 5º ano trabalhamos com as desigualdades culturais e socioeconômicas que atingem as diferentes regiões do Brasil. Nesse estudo, descobrimos que muito do que acontece hoje é reflexo das coisas que aconteceram no passado. Por exemplo, a existência do racismo tem a ver com a forma de como os africanos escravizados foram trazidos para cá. Mais de 300 anos de passado escravista não se apagam facilmente. Sinal disso é a extensa lista de expressões as quais as pessoas falam e nem percebem a conotação racista. Será que você já falou alguma delas? A expressão meia tigela significa algo sem valor ou medíocre. Antigamente, os negros escravizados trabalhavam à força nas minas de ouro e nem sempre conseguiam atingir suas metas. Recebiam meia tigela de comida. Você sabia que os navios negreiros que traziam os escravos da África até o Brasil eram chamados de tumbeiros, devido a milhares de mortes de africanos durante a travessia. Isso ocorria devido aos maus tratos sofridos pelos escravos, pelas más condições de higiene, pelas doenças causadas pelas faltas de vitaminas, como no caso do escorbuto. Os povos indígenas na atualidade rompendo estereótipos. Essa pesquisa foi feita pelos alunos do 7º ano que abordaram personalidades de origem indígena que desempenham diferentes funções no Brasil. As turmas de 7º anos pesquisaram sobre algumas personalidades indígenas da atualidade, a partir de um repertório de outras personalidades indígenas que foi apresentado para eles em aula. Então eu trouxe algumas referências de artistas gráficos, de escritores, de ativistas sociais e a partir daí pedi que eles ampliassem esse repertório pesquisando outras para entender e para também tirar um pouco esse estereótipo, né, do indígena que está somente
na aldeia, entender esses grupos indígenas, essa diversidade cultural, também como algo que está muito próximo da gente e que está relacionado com um repertório que eles convivem o tempo todo. Na disciplina de História, as turmas do 7º ano aprenderam e apresentaram um trabalho sobre os povos indígenas da atualidade. Tivemos a oportunidade de conhecer melhor a história das personalidades indígenas influentes. Foram escolhidas pessoas que trabalham com diversos tipos de profissões, como médicos, advogados, artistas, escritores, mas o meu grupo escolheu trabalhar sobre a Joênia Wapichana, que foi a primeira deputada indígena do Brasil. Para essa apresentação, a gente decidiu citar sobre 2 personalidades indígenas, o cacique Rayone, que foi o líder da etnia Kayapó e apoiador da preservação amazônica. E tanto o meu grupo quanto o da Lu, a gente apresentou sobre a Catu Mirim, que é uma rapper, ativista e apoiadora das causas feministas. A Catu, ela é uma indígena urbanizada, ela mora numa cidade, e nos raps dela, ela fala muito sobre a luta dos indígenas contra a discriminação. E isso, de certa forma, é muito bacana. Foi muito importante realizar esse trabalho, tanto pra gente, que acabou conhecendo muitas personalidades importantes, que são muito influentes na atualidade, como a gente também acaba dando visibilidade para essas pessoas e, de certa forma, a gente acaba apoiando a luta. Esse é o projeto de pesquisa Memórias da Ditadura, reconstruindo breves biografias de pessoas anônimas ou públicas com pesquisa documental. O período da história do Brasil foi estudado pelos alunos do 3º ano do ensino médio. Bom, a proposta desse trabalho, que é um trabalho de finalização, de etapa, é um trabalho que está na 3ª série do ensino médio, é uma proposta de construir memórias dos estudantes, que eles lembrem das suas produções, que eles lembrem dos seus pesquisados, mas também construir memórias coletivas. Então a intenção é que a gente consiga valorizar, que a gente consiga dar visibilidade a histórias, algumas delas já conhecidas, de personagens, de figuras reconhecidas da opinião pública no Brasil, e também de pessoas e personagens e vidas até hoje incógnitas, que a gente não sabia, não conhecia a existência, a trajetória e como essas pessoas atravessaram aquele período. A gente escolheu o nosso biografado Arno Praz no livro Dossiê da Ditadura e a gente quis escolher alguém que a gente não conhecia e nunca tinha ouvido falar para dar reconhecimento para essa pessoa, e justamente sem esse trabalho a gente não teria conhecido essa pessoa, então acho que foi muito importante. Bom, a gente procurou dar um enfoque principal em histórias não tão conhecidas, que era essa vibe do trabalho, que era mostrar essas histórias que são pouco faladas na mídia e também humanizar essas pessoas, né? Porque, antes de tudo, além de personagens, elas foram pessoas, tiveram seus sonhos, tiveram seus objetivos durante a vida. E, principalmente, também a gente escolheu a Sueli por conta de ela possuir uma descendência japonesa. Acho que, principalmente, para entender um pouco, porque, enfim, a gente vive uma sociedade que ela é bem estereotipada, e entender um pouco como é que a cabeça daquelas pessoas também agia, enfim, com suas etnias e tudo mais. Escolhi esses personagens porque eu queria encontrar uma história que fosse perto de mim, do que eu gosto. Eu gosto muito de trabalhar com a ditadura argentina, com todas as ditaduras do Cone Sul. Então, quando eu encontrei um caso de Porto Alegre envolvendo uruguaios, eu achei muito interessante, assim. Então, eu acabei encontrando um match perfeito de pessoas que estavam na operação, que estava indo atrás de uruguaios e argentinos no Brasil, e se relacionava com todo o contexto da época dos anos 70 das ditaduras do Cone Sul. Eu escolhi então a Lilian Celiberti e o Universindo Rodrigues, 2 uruguaios que faziam parte do movimento popular pela vitória do povo, que era um movimento de esquerda da época que tentava acabar com a ditadura uruguaia. Acho importante considerar também que esse trabalho atravessa diversas habilidades, tanto habilidades que são cobradas, que são exigidas em exames externos, como o Enem, por exemplo, quanto nas habilidades que ficam marcadas internamente nos sujeitos que pesquisam, na empatia, na compaixão, no interesse pela história do outro. Eu acho que o diferencial desse trabalho é justamente trabalhar com memória, trabalhar com sentimento. E o Monteiro traz muito disso a partir da pesquisa.
E essa ideia de biografia do Fernando foi justamente isso. A gente dar reconhecimento a alguém e trabalhar o contexto, a história e a ditadura militar a partir do olhar das pessoas que viveram, foram torturadas e sofreram naquele período. Eu acho que a gente conseguiu ver a ditadura a partir de um ponto de vista diferente e entender como funcionava o cotidiano das pessoas que lutavam por um país melhor na época. Cor de pele. Aprende desde criança que cor de pele é esse tom meio rosado, meio bege. Mas é evidente que ele não representa a pele de todas as pessoas, principalmente num país como o Brasil, onde 53% dos brasileiros se declaram pardos ou negros. Você sabia que a expressão "andar com pau" foi originada nos navios negreiros e que muitos dos capturados preferiam morrer a serem escravizados então fazer um greve de fome? Foi nesse momento que surgiu o pau de comer. Era um pau bem longo, que eles colocavam assim na boca de atravessado para eles não poderem fechar ela e então jogavam sopa ou angu. Você sabia que a expressão doméstica vem da ideia dos brancos de achar que os negros tinham que aprender com eles, ou seja, serem domesticados? Com a expansão das cidades, multiplicam-se escravos urbanos e trabalhos especializados, como vendedores de galinhas, pedreiros, etc. Um longo processo como a Revolução Francesa, organizado em textos jornalísticos, editoriais e com diagramação. Confira o jornal das turmas do 8º ano do Fundamental 2. Foi pra gente conseguir fazer um jornal, que como se fosse um jornal mensal, que seria todo mês, com as notícias da época. A proposta do Jornal da Revolução Francesa era fazer a gente entrar no mundo e contar as coisas, acontecimentos principais para os moradores e para o povo como uma coisa do cotidiano, também falar as coisas que não são tão relevantes estudando, como foi a minha parte, que é a parte de esportes e tornados. E a gente falou, era como se fosse o primeiro ano da Revolução Francesa, logo após a queda da Bastilha, que é o marco inicial, né? Sobre a culinária, as culturas, a economia. Eu queria mostrar como é que as pessoas viviam, como é que o povo vivia, como a realeza vivia, a nobreza. Fazer o jornal ajudou muito a gente conhecer mais a Revolução Francesa e foi um bom jeito de estudo porque a gente se divertiu fazendo o trabalho. Eu fiz sobre a literatura da época e meu principal trabalho foi pesquisar sobre os autores e as principais obras que eles fizeram. A minha parte eu fiz sobre as festas do rei, festas que são muito grandes, que precisa de muito dinheiro, em vez de ele usar esse dinheiro para ajudar o povo, ele usava em joias, roupas e até em grandiosos banquetes. A gente fez sobre a culinária na Revolução Francesa e a receita que a gente escolheu foi o ratatouille, que era uma receita usada pelos camponeses mais pobres. A gente fez uma receita que é do creme brulee e a gente fez uma receita daquela época também, a gente viu a história do creme brulee. Bem, eu tive que pesquisar várias coisas, como quais ingredientes usavam na época. E a gente contando que restaurantes fechavam por causa de medo, que o rei estava tendo despesas enormes e o povo passava fome, e depois tinha uma receita. A gente fez sobre a parte da economia, né, da Revolução, que na minha visão é uma das partes que mais teve importância na Revolução, porque é justamente por causa da economia que teve a Revolução Francesa, né? Eu e a Giovana, que foi minha dupla, a gente falou um pouco sobre os jogos e os campeonatos que tinham, assim, na época, e também inventando e prêmios, no palácio, para só introduzir mesmo e mostrar que tinham sim naquela época. A gente fez sobre cultura, ou seja, moda, música, teatro, essas coisas. E eu pesquisei em si mais sobre a moda da época. Foi bem legal porque eu tive que pesquisar sobre... Eu faço teatro, eu tive que pesquisar sobre alguns atores que estavam na época, assim, à tona. Teve uma peça de 1890 e foi bem legal. O meu trabalho foi sobre o clima, eu fiz junto com a Paula e a Laura Menezes. E a gente falou um pouco sobre as secas que tinham muito na época e sobre como estava realmente o clima na época. Eu acho que é bom porque é mais fácil da gente entender e acho que a gente consegue se comunicar mais e é mais divertido também, né?
Você sabia que quando os africanos chegavam no Brasil, eles eram chamados de Pérsia e eram vendidos em leilões públicos? Como uma boa mercadoria, eles lixavam seus dentes, raspavam seus cabelos, usavam óleos para fazer a pele brilhar e, o principal, engordavam para garantir um bom preço. Cada senhor de engenho tinha autorização para importar 120 escravos por ano da África. E havia uma lei que estipulava em 50 o número máximo de chicotadas que um escravo poderia levar por dia. Você sabia que crianças brancas e negras andavam nuas e brincavam até os 5 ou 6 anos de idade? Mas aos 7 anos, a criança negra enfrentava sua realidade e precisava começar a trabalhar. Criação em vídeo destaca a importância dos direitos humanos. Dados, opinião e realidade nesse conteúdo organizado pelos alunos de 7º ano. Confere com a gente. Olá pessoal, tudo bom? Eu vim falar um pouquinho sobre o projeto que foi desenvolvido na disciplina de Cultura e Cidadania com os 7º anos. Quando eu trouxe a proposta para os alunos, eles ficaram muito contentes em estar falando sobre um tema tão sensível que seria os direitos humanos. A forma que a gente desenvolveu esse projeto foi de uma maneira onde os alunos foram protagonistas de toda essa questão da aprendizagem e de trazer os fatos sobre os direitos humanos. As turmas de 7º ano aqui do colégio fizeram na disciplina de Cultura e Cidadania um documentário sobre os direitos humanos inspirado no documentário que a ONU já publicou. A proposta do trabalho foi mostrar a importância dos direitos humanos e ressaltar também que muitas vezes eles são desvalorizados ou desrespeitados. Mostrar também que todos merecem respeito, independente de religião, sexualidade, cor, raça, condição financeira ou qualquer outra forma de opressão. Mostrar que é uma lei e você deve respeitar, querendo ou não. A professora Cristina nos separou em grupos, e esses grupos tinham tarefas. Depois, esse trabalho feito pelos grupos foi enviado para os editores que fizeram o documentário virar um documentário. E no exemplo na nossa turma, as nossas editoras foram a Sofia e a Isabela. Foi uma experiência muito divertida, todo mundo cooperou com o trabalho, ajudou a fazer esse documentário ficar tão legal. E eu acredito que todo mundo melhorou, tanto no seu amadurecimento, tanto quanto sobre seus conhecimentos sobre os direitos humanos. A expressão ter um pé na cozinha é uma infeliz recordação do período da escravidão, onde o único lugar permitido às mulheres negras era a cozinha da casa grande. Mercado negro, magia negra, festa negra e ovelha negra, entre outras inúmeras expressões em que o negro representa algo prejudicial, ilegal ou associam a negatividade, são sim expressões racistas. Você sabia que os escravos recebiam uma vez por dia apenas um prato ralo de feijão? Para aquecer a mistura, eles aproveitavam as partes do porco que os senhores desprezavam: língua, rabo, pés e orelhas. Foi assim que, de acordo com a tradição, surgiu a feijoada. Segundo alguns historiadores, a capoeira nasceu de um ritual angolano chamado Angola, dança da zebra. Uma competição que os rapazes das aldeias faziam para ver quem ficaria com a moça que tinha a idade para se casar. E com o tempo, a prática se transformou numa forma de exibição de habilidade e destreza. Serviço de preto. Mais uma vez a palavra preta representa algo ruim. Desta vez aparece como uma tarefa mal feita ou realizada de forma errada. Há uma associação racista do trabalho feito pelo negro.